Pai seja convosco, que o Senhor esteja ao nosso lado durante todo esse dia e durante toda a jornada da nossa vida. Estou aqui para dar continuidade ali, ao nosso estudo sobre Salmos 119. E hoje estaremos aqui, na quarta parte, para assim continuar aprendendo, daquele que vive e reina para todo sempre. E hoje nós vamos fazer leitura do Salmo 119, a partir do versículo ali de número 25, e leremos até o versículo de número 32. Se você tem prestado, bastante atenção, você vai ver que temos lido, 8 versículos a cada leitura do Salmos 119, porque assim ele foi dividido para nossa melhor compreensão e entendimento da palavra de Deus. Vamos ler juntamente? A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Veja o quão repetido acaba se tornando, a menção do salmista, aqui inspirado pelo Espírito de Deus, sobre a palavra, os testemunhos, a lei de Deus. E o Salmo 119 fala sobre isso, a excelência da palavra, a excelência da lei de Deus. E nós precisamos ter a palavra de Deus como algo excelente, como algo sublime e muito valioso. A palavra de Deus é digna de toda aceitação e devemos ter reverência diante dessa palavra. Observe que no verso de número 25, o salmista ele diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra, ela traz vida, a palavra, ela traz luz. O salmista, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E agora o salmista, ele diz: olha, a minha alma está pegada ao pó. O salmista aqui está querendo dizer que a alma dele está destruída. Os sentimentos dele estão abatidos. O salmista estava ali vivendo dias difíceis, dias realmente aonde o seu coração desfalecia. E então ele diz: a minha alma está pegada ao pó, mas ele ora a Deus dizendo: vivifica-me segundo a tua palavra. É isso mesmo. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos vivificar. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos levantar, de nos restaurar. Você que está me ouvindo, certamente você estava passando por algo difícil, estava passando por um momento triste, e de repente a palavra de Deus saltou ao teu coração. De repente você foi em uma igreja, visitou a casa de Deus, e lá você ouviu a palavra, você orou, você cantou, pessoas oraram por você. E quando você saiu ali da igreja, foi o que aconteceu, você saiu dali leve, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer vida, de gerar vida. Jesus, ele disse que ele é o pão. Jesus, ele disse que ele é o verbo. Jesus, ele disse que as palavras dele são espírito e vida. Então, você precisa da lei. Você precisa da palavra. Você precisa estar continuamente diante desta palavra para que ela gere vida no seu coração, para que ela gere luz dentro de você e você não venha andar em escuridão, você não venha andar em tristeza, em amargura de alma. Faça como o salmista, ore a Deus e peça a Deus para te vivificar segundo a palavra dele. O verso de número 26, ele diz: meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos.
O salmista vai até a Deus e diz: ó Senhor, eu descrevo aqui os meus caminhos. Senhor, eu coloco aqui diante do Senhor a minha vida, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha casa, o que está acontecendo com a minha vida como um todo. E ele diz: Senhor, ensina-me os teus estatutos, porque ele não queria perder a comunhão com Deus. Ele não queria andar errante nesta terra. Ele não queria fazer aquilo que desagradava a Deus. E ele sabia que a palavra, os estatutos de Deus, são luz e ia guiar ele pelo caminho que ele deveria andar. Por isso ele disse: olha, meus caminhos eu te descrevi. Eu quero te perguntar, você tem descrevido o seu caminho diante de Deus? Você tem o hábito de falar com Deus diariamente, colocar diante de Deus ali os seus problemas, né? O que tem acontecido com você, que tem gerado tristeza, que tem gerado angústia, assim como você abre o seu coração para as pessoas que você confia, para as pessoas que você tem comunhão, que você dialoga, mais ainda você precisa abrir o seu coração para Deus. Ter o hábito de conversar sobre o seu dia com Ele. E aí certamente Deus ele vai te ensinar a palavra dele. Ele vai te ensinar a como agir e a como suportar tudo o que lhe está acontecendo. O verso de número 27, ele diz: Senhor, faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. É isso mesmo, você precisa orar a Deus por entendimento. Você precisa orar a Deus: Senhor, me dá entendimento para que então eu entenda a tua palavra, para que então eu compreenda o que o Senhor está falando comigo. O salmista, ele ora a Deus e diz: Senhor, faze-me entender, faze-me compreender o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer da minha casa, o que o Senhor quer do meu ministério, o que o Senhor quer da minha vida financeira, da minha saúde. Senhor, faze-me entender os teus estatutos. Faze-me conhecer os teus preceitos. Você precisa orar a Deus para que Deus abra o seu entendimento e você então conheça a vontade de Deus para a sua vida. Para que assim você possa falar, anunciar as maravilhas que Deus ele tem feito na terra, na sua vida e à sua volta. Você precisa de entendimento, você precisa de conhecimento, porque o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas ainda, logo em seguida, no mesmo versículo ali de Oséias 4:6, ali ele diz: e porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Veja que não basta você ter o conhecimento. Se você tem e o rejeita, Deus ele também te rejeitará. Então toma bastante cuidado. Aceita aquilo que Deus está falando com você. Não queira de Deus somente aquilo que agrada o teu coração, não. Porque Deus ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece o hoje, ele conhece o amanhã. E nós temos o hábito de querer ouvir, né, praticar e guardar na nossa vida somente aquilo que nos apraz. O problema é que a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a nossa salvação, para o nosso bem. Ou seja, tudo aquilo que Deus ele fala para mim e para você, que vai gerar uma tristeza dentro de nós, porque nós não vamos querer praticar aquilo. Aquilo ali é saudável para a gente, porque vai produzir um arrependimento, para que haja salvação, para que haja vida eterna em nossa vida. Continuando, o verso de número 28, ele diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Lembra do primeiro versículo que nós lemos, o versículo 25? Que ali eu disse que o salmista certamente estava com a alma triste, com a alma cansada, com a alma abatida. Aqui o verso de número 28, ele diz: a minha alma consome-se de tristeza. Mas ele diz: fortalece-me segundo a tua palavra. Você está triste, você precisa da palavra de Deus. Você está angustiado, você precisa da palavra de Deus. Você está fraco, você precisa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te fortalecer.
É a palavra de Deus que vai te dar vida, vai te tirar desse lugar de morte. É a palavra de Deus que vai te curar, vai te restaurar, vai te colocar para cima e vai te motivar. É disso que nós precisamos. Josué estava ali triste, cabisbaixo, porque Moisés havia morrido. E Deus chega ali para Josué e diz a ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Mas você está vivo, Josué. E ele disse: olha, e você é quem vai fazer esse povo atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que eu dei para eles. Depois daquela conversa, daquele diálogo de Deus com Josué, que estava ali triste, Josué se levantou e Deus disse a ele: olha, mas toma cuidado de observar a lei todos os dias da tua vida. Observa a lei, observa a palavra, porque a lei e a palavra é que vai te guiar num caminho de justiça, num caminho de verdade, num caminho de retidão. Nós precisamos da palavra de Deus. Você precisa fazer essa oração a Deus hoje. Senhor, fortalece-me segundo a tua palavra. O verso de número 29, ele diz: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. O salmista diz: Senhor, afasta de mim todo homem fraudulento, todo homem falso, todo homem dobre, que vem, com sapatinho de lã, mas que na verdade quer me destruir, quer me difamar, quer me destruir. O salmista, ele disse: olha, desvia de mim o caminho da falsidade. Você precisa orar a Deus: Senhor, afasta de mim os falsos. Senhor, afasta de mim a falsidade. Senhor, afasta de mim os homens maus, os homens amaldiçoados. Senhor, afasta de mim aqueles que são perversos, aqueles que são prosmíquos, aqueles que são ingratos, aqueles que não vão corroborar com a minha fé e com a minha comunhão. Você precisa fazer essa oração, porque ele disse: olha, concede-me piedosamente a tua lei. Mais uma vez o salmista diz: olha, afasta de mim os falsos, mas concede-me piedosamente a tua lei, porque a lei é a verdade. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: Senhor, eu quero a verdade, eu não quero a falsidade. Senhor, eu quero a justiça e não uma injustiça. Você precisa clamar por pessoas verdadeiras na tua vida. Você precisa clamar pela verdade na tua vida e rejeitar toda a falsidade, toda a mentira, todo o engano, porque isso vem do diabo. Ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Mantenha longe de você aqueles que são falsos, aqueles que são ingratos, aqueles que são difamadores. O versículo de número 30, ele diz: escolhi o caminho da verdade. Olha só, propus-me seguir os teus juízos, mais uma vez aqui, confirmando. Ele disse: olha, eu escolhi o caminho da verdade. E você? Qual caminho você tem escolhido? Eu acabei de dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: Senhor, eu escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Não foi Deus que forçou o salmista, não. Ninguém vai te forçar a seguir a Deus, não. Ninguém vai te impor isso, não. É você, depois de ouvir a palavra de Deus, depois de você ter uma experiência com o Senhor, você vai se propor a andar na verdade. Você vai se propor a andar na luz, a não andar mais naquela vida pregressa, naquela vida de pecado, de injustiça, de prostituição. É você que vai se inclinar para isso, e não as pessoas que vão te forçar. Porque a Bíblia vai dizer que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando você tem contato com a palavra, você tem contato com a lei, o Espírito Santo de Deus, ele te dá liberdade para escolher. O livro de Deuteronômio vai dizer: eis que coloquei diante de ti a bênção e a maldição. E ele diz: escolhe, pois, a bênção, para que tudo te vá bem. É isso mesmo.
Se ouvires os meus mandamentos e os guardar, todas essas bênçãos contidas nesse livro sagrado te acompanharão. Mas se você ouvir e não praticar, não obedecer, todas as maldições desse livro irá te acompanhar. Qual o caminho que você vai escolher? O caminho da verdade ou o caminho da justiça? Ou melhor, o caminho da verdade ou o caminho da mentira? Você vai escolher a justiça ou vai escolher a injustiça? Irmãos, a real é bem clara. Tem que ser a verdade, tem que ser a justiça. Porque, convenhamos, ninguém gosta de mentira, ninguém gosta de injustiça. E porque nós temos andado nesse caminho de mentira, nesse caminho de injustiças, nós sabemos o que devemos fazer e por que não fazemos. É necessário nós nos colocarmos diante de Deus em oração. É necessário nós frequentarmos ali uma comunidade de fé para ouvir a palavra de Deus, para nos fortalecermos mutuamente, para que possamos tomar decisões sábias, decisões de fé, baseadas na palavra de Deus e não na palavra de homens. Olha o versículo de número 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. O salmista diz, Senhor, eu me apego na tua palavra. Senhor, eu abraço a tua palavra. Senhor, eu estou aqui juntinho com a tua palavra, Senhor. Eu não quero estar longe dela. Eu não quero. Senhor, não me confunda, não me deixe confundido. Porque o que eu quero, Senhor, é a tua palavra. O salmista, ele está sedento pela lei, pela palavra de Deus. O salmista, ele quer mais da palavra, quer mais do conhecimento. O salmista, ele quer ruminar a palavra de Deus. O salmista, ele quer, aleluia. O salmista, ele deseja pela palavra. E você? O que você tem desejado? O que você tem preferido nesses dias? Eu oro para que Deus, ele te dê uma medida de desejo, uma medida de paixão pela palavra de Deus, pela lei de Deus, para que você possa se alimentar dela, para que você possa beber dela e assim ser saciado pelo Espírito Santo. Para terminar, o versículo de número 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Olha aqui, irmãos. O salmista está tão sedento, está tão doido pela palavra, que ele está dizendo, ó Senhor, dilata meu coração. Ele está dizendo, Senhor, abre o meu coração. Ele está dizendo, Senhor, faz crescer ainda mais o meu coração, para que caiba mais da tua palavra. Porque ele disse, eu correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Eu correrei, Senhor, para ti. Eu irei, Senhor, para ti. Aleluias. Oh, que maravilhosa é a tua palavra, Deus. Quão sublime é a tua palavra, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, como o salmista, correr, Pai. Correr para os teus testemunhos, para a tua lei, Senhor. Senhor, abre o nosso coração, dilata nosso coração, Senhor. O salmista, ele diz, Senhor, dai-me um coração quebrantado e um espírito contrito, qual o Senhor não desprezará. Que Deus, ele venha quebrantar o seu coração nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano, para que haja muito espaço para a palavra de Deus. Eu oro para que um espaço dentro de você seja alargado, seja aumentado, aleluias, para que só a palavra de Deus venha completar todo esse tamanho, todo esse vazio aí dentro de você. Eu andei pelo mundo, andei pela vida buscando preencher o vazio dentro de mim. Mas esse vazio foi Deus quem criou, e só poderia ser cheio pela palavra de Deus. O dia que eu conheci a Jesus, que eu entreguei a minha vida a Ele, eu não precisei mais correr pelo mundo. O que eu precisei era correr para a palavra, para meditar nela e para andar nela.
Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te guie e ilumine os teus pensamentos. Amém? Fica na paz, compartilha esta palavra e que você possa pôr ela em prática na tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.